No Brasil, não temos o hábito de chamar os moradores do campo de camponeses. Nossa linguagem mais comum é referir-se a eles como moradores da roça. Tendo como modelo as formas camponesas europeias medievais, aqui no Brasil não se reconheceu a presença histórica do campesinato. A sociedade brasileira seria então configurada pela polarizada relação do senhor com o escravo e, posteriormente, do capital com o trabalho. A causa dos camponeses no Brasil, no entanto, tem representação política há muitos anos, presente nos movimentos de trabalhadores chamados de sem-terra. Esses movimentos têm cunho ideológico e estão em contraponto com outros atores do campo, que são os proprietários de terra e que também têm representação com ideologia. Aguardando a realização de um novo censo, que não pôde ser feito no passado por causa da pandemia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já em 2010, mostrou que a presença brasileira no campo ainda era maior do que 15% da população, um pouco mais de 29 milhões de pessoas. Conforme o censo 2010, cerca de 4% da população rural do país vive em municípios com menos de 20 mil pessoas. E no conjunto destes municípios, a proporção de habitantes com domicílio rural é de mais de 40%. A Confederação Internacional que luta contra a pobreza e a desigualdade em mais de 90 países, a Oxfam, divulgou em 2019 o relatório Terra, Poder e Desigualdade na América Latina, comparando o cenário da concentração das propriedades rurais em 15 países da região, com destaque para o Brasil. A partir da análise dos censos agropecuários, o estudo da Oxfam alerta que apenas 1% das fazendas ou estabelecimentos rurais na América Latina concentra mais da metade de toda a superfície agrícola da região. Fica evidente assim o predomínio que se costuma chamar de latifúndios. Em 2017, resultados preliminares do censo agropecuário já indicavam que a estrutura agrária no Brasil se concentrou ainda mais nos últimos anos. De acordo com a pesquisa, propriedades rurais com até 50 hectares representavam mais de 81% do total de estabelecimentos agropecuários. A realidade do campo no Brasil está desenhada com duas características fundamentais que delas derivam os maiores problemas dos camponeses: a concentração fundiária e a prática da monocultura. Esse desenho só reflete a intensa concentração de renda que está presente também na área urbana. E o estabelecimento de monoculturas se deve ao fato das políticas agrícolas se voltarem para a exportação. O campo brasileiro é, portanto, altamente concentrado nas mãos de poucos proprietários. O agronegócio brasileiro é muito poderoso e fornece seus produtos para as maiores empresas do mundo. O programa Brasil em Questão, da TV da Universidade de Brasília, veiculado em maio deste ano, levou a palavra de dois estudiosos da questão do campo no país. O primeiro foi o economista João Pedro Stedley. Do ponto de vista de um contexto mais histórico, como vocês sabem, nesse espaço acadêmico da Universidade Nacional de Brasília, nas últimas 3 décadas, 3 modelos se confrontaram para a organização da nossa agricultura. O latifúndio atrasado, predador, que só quer se apropriar dos bens da natureza para acumular de forma privada. O agronegócio, dito como moderno, mas que só produz commodities agrícolas para exportação. E o terceiro modelo é o modelo da agricultura familiar, camponesa, que tem a sua forma específica de produzir com trabalho familiar, voltado para a produção de alimentos e para o mercado interno. Esses 3 modelos sempre se enfrentaram ao longo das últimas 3 décadas. Na época do Lula e Dilma, havia um combate ao latifúndio predador.
e uma conciliação entre agronegócio e agricultura familiar. Daí nós tínhamos o MDA para a agricultura familiar e o MAPA para o agronegócio. Agora, com esse governo insano e irresponsável, o que existe no poder público? Existe o total apoio ao latifúndio predador, na expressão passar a boiada, representado pelo Ricardo Salles, pelo Naban, que querem entregar os recursos da natureza para o latifúndio, acumular de forma privada. E o agronegócio está lá no mapa, representado pela ministra Tereza. E a agricultura familiar saiu do governo. Tanto é que eles fecharam o MDA. Mas, mais do que isso, o governo Bolsonaro tomou, nesses 2 anos, várias medidas, não só de tirar a agricultura familiar da agenda, como tomou várias medidas para combater a reforma agrária, como o censo geral de distribuição de terras, mas também combater a agricultura familiar, porque eles acabaram com todas as políticas públicas que representavam uma sustentação do Estado para a resistência camponesas, como o PA, o próprio PENAI está desmiliguido, o PRONERA, o Programa de Assistência Técnica e outros programas que representavam apoio para a agricultura familiar. Também falou no programa da UNB o doutor em Sociologia Celso Sauer. Ele também é mestre em Filosofia da Religião pela Universidade de Bergen, na Noruega. O Brasil é um país, infelizmente, eu diria, marcado por o que nós chamamos de uma concentração da propriedade da terra. Nós temos, historicamente, uma horrível, uma péssima distribuição da terra. A gente tem uma ideia, isso já vem de vários censos agropecuários, mas o último, assim, repetiu essa fórmula, né? Menos de 1% dos estabelecimentos com grandes estabelecimentos detêm em torno de 50% de todas as terras, né? Enquanto que na outra ponta as chamadas pequenas propriedades, pequenos estabelecimentos, né, até 10 hectares, são a esmagadora maioria, em torno de quase 80% das famílias ou dos estabelecimentos que detêm apenas em torno de 20% das terras, né? Então esse é um dos grandes problemas. Você tem, e a partir dos anos 60, com a implantação da chamada Revolução Verde ou modernização conservadora, essa se aprofundou do ponto de vista da concentração, né? E, ao mesmo tempo, gerou essa que nos dizia o João Pedro, um modelo de desenvolvimento agropecuário concentrador, monocultor, profundamente desigual, né? Que, vamos dizer assim, se de um lado gera produtos ou até, vamos dizer assim, cultiva e produz para exportação, por ser concentrador, né, e explorador na natureza, ele gera, associado à exportação, pobreza, fome e desigualdade social, né? Então, esse assim, é a realidade. E acho que isso é importante, por causa justamente dessa concentração, o Brasil também é um território, um país que tem uma larga tradição, o MST, aqui representado pelo João Pedro, é um dos movimentos de expressão internacional, inclusive, que expressa a luta contra essa concentração, né? Mas elas, assim, bom, primeiro tem uma diversidade de movimentos e lutas, mas justamente um dos resultados dessa luta foi a criação, especialmente a partir da Constituição de 88, já um pouco antes com o primeiro Plano Nacional da Reforma Agrária, e no processo de redemocratização e fundação do MST, assentamentos de reforma agrária, ou assentamentos de famílias, que infelizmente não mudaram essa estrutura, mas deram condições também para muitas famílias de acessar a terra, portanto, ter direito ao trabalho, direito à educação, direito à terra, direito à produção, direito à alimentação, né? E isso, vamos dizer assim, se rompe totalmente a partir de 2016. Você tem um primeiro governo Temer que paralisou praticamente tudo, como disse o João Pedro, e a partir de 2018
um governo, 2019, para ser mais preciso, um governo que se elegeu se colocando contra a reforma agrária, as famílias assentadas, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, ou seja, não reconhecendo em hipótese nenhuma os direitos dessas famílias, seja de luta pela terra, seja daquelas que já, vamos dizer assim, estão assentadas ou já têm, pelo menos, o direito ao território reconhecido. E esse é o, assim, o desastre político que nós vivenciamos na atualidade. No ambiente de alta temperatura crítica, como esse da análise sobre a situação do campo no Brasil, procuramos o caminho feito pela Igreja Católica e seguir as indicações da Pastoral da Terra na exposição do nosso tema. Bem, Dom José, quando a sociedade brasileira discute a situação do campo e dos camponeses, não se repete uma polarização grande entre os trabalhadores e os proprietários? Olha, Elton e telespectadores, né, da TV Pai Eterno, quando a igreja cria, né, uma pastoral, ela cria a partir de uma necessidade, né? As campanhas da fraternidade dos últimos tempos têm servido muito justamente para, a partir disso, se criar uma pastoral, a partir daquele tema que está sendo trazido ali durante a campanha. As pastorais do campo, né, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, o Conselho de Pastoral dos Pescadores, né, essas pastorais nasceram também de um grito das pessoas, ou seja, de católicos que vivem nessas áreas e que pedem ajuda da igreja. Então, daí a necessidade da pastoral estar com essas pessoas. Posso dizer com absoluta certeza, eu estou acompanhando a Comissão Pastoral da Terra, né, há 3 anos como vice-presidente, e agora eu tive que assumir porque o presidente infelizmente morreu, Dom André, mas assim, não existe da nossa parte como pastoral aquela intenção de fazer o confronto, de bater de frente com quem está do outro lado, não há esta diria, orientação pastoral. Agora, é claro que nessas horas que a gente toma a defesa do pequeno proprietário da terra, do pescador artesanal, dos indígenas, gera uma tensão. Não vou dizer que é um confronto, mas uma tensão natural de quem acha que isso prejudica também a própria, os seus objetivos lá como donos da terra, como proprietários da terra, como empresários da terra. Mas eu garanto a você que não há uma intencionalidade, né, de criar esse confronto ou essa polarização, né, como foi falado. E me permita só lembrar aqui o número do Papa Francisco na querida Amazônia. E ele diz assim, se queremos dialogar, né, devemos começar pelos últimos, né? Esses esses não são apenas um interlocutor que é preciso convencer, tampouco são mais um que está sentado a uma mesa de iguais. Então, ele diz que na hora que a gente tiver que sentar para dialogar, como igreja, a gente tem que ficar naquela opção que Jesus fez, né? Jesus sempre tomou a defesa do mais fraco, né? A gente olhando o Evangelho, foi sempre assim. Então, acho que a pastoral segue o bom pastor, Jesus, e também, às vezes, a gente faz essa opção na defesa dos mais pequenos, dos mais fracos, dos mais frágeis, dos mais vulneráveis, a palavra que o Papa Francisco tem usado muito. Isso que eu falei está no Querida Amazônia, número 26, só para o telespectador saber. A igreja não tem partido e nenhuma ideologia. Ela busca justiça e conciliação. Por conta desse seu caráter, procura estar do lado de quem sofre e chamando a atenção de quem faz sofrer. Dom José, a igreja tem sido parceira dos trabalhadores e tem também dialogado com os proprietários. Qual que é a avaliação que o senhor pode trazer para a gente? O serviço pastoral com os trabalhadores vem sendo feito através também de uma pastoral, da pastoral operária, né? Que não é uma pastoral assim, presente em todos os lugares do Brasil, mas existem em diversas dioceses. Aí na região de São Paulo é muito mais forte, Dom Reginaldo, né? O bispo de Jales é o referencial para esse trabalho, né? Com a pastoral operária.
E nessa linha também de ajudar os trabalhadores e as trabalhadoras a manterem a sua dignidade, trabalhar com dignidade, que haja respeito nas leis trabalhistas que envolvem os trabalhadores, que não haja o trabalho escravo, aí vai, né? Então, é uma ação pastoral também na linha da solidariedade e do cuidado. Com os geradores de emprego, né? A igreja não tem, é verdade, uma pastoral específica, né? Vamos dizer, uma pastoral dos patrões, né? Vamos dizer assim, não tem ainda essa atividade pastoral. Embora, para o patrão, o empregador católico, né? A própria doutrina social da igreja já dá para a gente uma compreensão. E aí eu trago também uma frase do Papa Francisco, na Fratelli Tutti, no número 120, ele lembra São João Paulo II e diz um pensamento do Papa São João Paulo II, que é assim: Deus deu a terra a todo gênero humano, para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. E aí o Papa Francisco vai dizer: nesta linha, lembro que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada, e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. Esse é o debate que se faz na questão do trabalho, na questão das pastorais também do campo, né? É essa questão de que a propriedade privada, ela tem, sim, seu lugar. O Papa Francisco chega a dizer que ela está num segundo plano, né? Depois do direito natural que as pessoas possuem, né? De terem também a sua propriedade respeitada, mas que tem que ter sempre essa função social, toda a propriedade privada. Então, o trabalho que os cristãos católicos, que são empregadores, podem fazer é compreender a doutrina social da igreja, estudar também a doutrina social da igreja, para que façam esse serviço de geração de emprego dentro dos princípios da doutrina social da igreja, no respeito à dignidade dos trabalhadores. A Comissão Pastoral da Terra foi fundada em plena ditadura militar, em 1975, como resposta à grave situação vivida pelos trabalhadores rurais, poceiros e peões, sobretudo na Amazônia, explorados em seu trabalho, submetidos a condições análogas ao trabalho escravo e expulsos das terras que ocupavam. Carlos, como a Comissão Pastoral da Terra vê a situação geral do camponês do Brasil nos dias de hoje? Vive em conflito direto com o capital, mas também vive resistindo, produzindo esperança. É triste constatar também que é um povo exilado no seu próprio país, um povo que busca terra e território dentro da sua própria nação. Mas, claro, também é preciso afirmar que esses povos, essas comunidades tradicionais e a natureza vivem sofrendo um ataque do modelo econômico. Ameaças constantes promovidas pelo modelo econômico com apoio do atual governo. Isso é lamentável que ocorra ainda nos dias atuais, apesar de toda a divulgação, de toda denúncia que é realizada todos os anos, mas é constante ainda esses ataques. Também é importante colocar que a violência praticada pelo Estado, pelo latifúndio, pelo agronegócio e também, mais recentemente, pelas milícias, resultaram em 1.608 conflitos por terra e 18 assassinatos em 2020. Então, para a gente ter uma noção de que a tensão permanece no campo e ela é histórica, né? Ela é recorrente e ela se alimenta da conivência dos poderes e da impunidade do próprio Estado brasileiro. Em suas lutas principais, a mulher e o homem do campo no Brasil não estão distantes do homem e da mulher que vive nas cidades brasileiras. Também eu acho que a gente tem uma semelhança se a gente pega a luta por dignidade, né? A luta por dignidade no campo e na cidade é uma semelhança. Também um outro ponto de relação que a gente pode citar, e é bom sempre relembrar que, e faz parte da triste história brasileira, é a expulsão das famílias do campo, né? O resultado dessa ação do modelo econômico com a anuência do Estado é que essas famílias expulsas do campo vêm para as cidades e, normalmente, elas vivem de forma muito precária, né? Distante daquilo que a gente, enquanto cristão,
acredita que é a dignidade de filhos e filhas de Deus. Esse direito à dignidade é retirado desde a expulsão e depois da forma precária como habitam as cidades. E aí tem um ator importante, mais uma vez, que é o Estado, que deveria promover ações junto a essas famílias, e o Estado normalmente se omite ou reprime essas famílias e evita executar políticas públicas que pudessem sanar esse sofrimento. Na coordenação atual da Comissão Pastoral da Terra está presente uma jovem advogada da Amazônia, Andréia Silveiro, que apresenta sua visão da questão do campo sob o ponto de vista das mulheres trabalhadoras. Andréia, como você diria que o olhar da mulher trabalhadora no campo vê a situação da sua família nessa estrutura agrária atual aqui no Brasil? O papel da mulher, do homem do campo, dos camponeses, tem passado por uma série de dificuldades nos últimos anos, sobretudo quando a gente olha o desenvolvimento, né, da Política Nacional de Reforma Agrária, que é essa política que, via de regra, deveria atender a essa população do campo, né, que a gente está falando de agricultores familiares, né, de pequenos produtores rurais, que trabalham diretamente com a lida na terra, né. E a mulher, né, nesse enredo, ela acaba muitas vezes sendo a pessoa responsável não só pelo trabalho fora de casa, mas muitas vezes também pelo trabalho doméstico, né, que a gente chega a falar de uma dupla jornada de trabalho das mulheres, que é esse trabalho fora para a complementação da renda e também o trabalho de cuidado dentro de casa, né? Então, muitas vezes, a responsabilidade sobre a alimentação, né, dos familiares, o dever de cuidado com os filhos, muitas vezes com o esposo, né, com pessoas doentes, com idosos dentro de casa, muitas vezes acaba ficando a cargo, né, das mulheres. E a estrutura agrária atual no Brasil não dá muita oportunidade para essas pessoas mais necessitadas, né? Se a gente olhar, por exemplo, sobre esse aspecto da Política Nacional de Reforma Agrária, atualmente ela está paralisada no Brasil, né? Então, essas famílias todas que têm essa demanda por terra, né, por acesso à terra, por acesso à produção de alimentos, né, estão, nesse momento, prejudicadas. A mulher trabalhadora, além de um olhar próprio sobre o que acontece com elas e suas famílias, tem também bandeiras específicas na luta de todos os trabalhadores do campo. Poderia dizer que a luta das mulheres do campo, né, é uma luta, sobretudo, por visibilidade, por acesso aos seus direitos, né, por uma luta por igualdade, vamos dizer assim, né? Igualdade no acesso ao direito e igualdade de reconhecimento pela sociedade, que é isso que nós comentávamos anteriormente, né? Muitas vezes o trabalho que é desenvolvido pela mulher, sobretudo o trabalho doméstico, ele não é reconhecido, né? Também não é remunerado, e se a gente olha para a estrutura familiar de famílias onde as mulheres são responsáveis pelo sustento dos seus filhos, né? Isso fica ainda um pouco mais agravado. Então, a gente poderia dizer que essa luta por reconhecimento é uma luta cotidiana das mulheres e também, infelizmente, é uma realidade presente no campo brasileiro, a luta contra a violência doméstica, né? Que, infelizmente, é uma realidade que atormenta a vida das mulheres, não só da cidade, mas também das mulheres do campo. Além das mulheres e suas contribuições próprias, a questão da vida no campo e suas lutas tem sido olhada pela Comissão Pastoral da Terra com os olhos dos jovens. Anselmo, o jovem no campo tem alguma esperança no Brasil de hoje? Tem sim, viu? A gente sempre carrega com a gente a esperança, né? Apesar dos pesares, a gente sempre mantém a esperança no Brasil, mantém a esperança principalmente nas caminhadas sociais, né? Nas pessoas que trabalham por a vida no campo, né? Que trabalham no campo também por a vida no campo, né? A gente, enquanto juventude, a gente também tem esse histórico de luta, né? A gente sempre trabalha pela convivência no campo, a gente sempre vai em busca do protagonismo da juventude, né? E apesar de toda a situação que a gente vive no Brasil hoje, tanto a questão de pandemia quanto a questão de políticas, né? A falta de políticas públicas também voltada para a nossa juventude e muitas vezes inviabiliza a questão da convivência, principalmente dos mais necessitados, né? E entre isso está também uma grande parte da população no campo.
Mas, apesar dos pesares, a gente continua, sim, tendo esperança no Brasil e a gente acredita que o mundo será melhor. A permanência dos jovens no campo depende de muita transformação na situação atual e é necessária para a continuidade do trabalho, especialmente da agricultura no país. Eu acho que é a nossa identidade, né? As nossas raízes, né? A gente nasceu no campo e aqui é onde foram plantadas as nossas raízes, né? Os nossos antepassados também nasceram, cresceram e se criaram, e muitos deles também foram enterrados aqui no campo, né? Primeiramente é a identidade. Depois essa cultura, né, que a gente tem aqui, né? Uma cultura muito bonita, uma cultura muito rica, da gente estar vivendo em comunidade, da gente estar vivendo de forma harmônica, né? A gente está vivendo no campo, convivendo com a natureza, vivendo também pela natureza e através da natureza. Isso realmente é uma coisa que não tem preço, né? E aí a gente sempre coloca também que a juventude do campo é uma coisa especial, né? Como diz aquele canto, não é preciso ser filho de doutor, porque o jovem da roça também tem seu valor, né? E aí a gente traz também aquela questão de que a gente não precisa sair do campo para poder ir para a escola, porque a educação no campo é direito e não esmola. Então, é uma das coisas que a gente também sempre almeja, né? A gente, quanto juventude do campo, a gente sempre vem procurando ser protagonista e fazer o protagonismo e também fazer com que outra juventude procurem ser protagonistas da nossa vida aqui no campo, né? Da gente valorizar a nossa história, valorizar a nossa identidade, a nossa cultura, o nosso modo de ser e de viver aqui no campo, o nosso modo de estar realmente compartilhando o que a gente sabe, da gente estar, como disse, tendo essa convivência, né? Então, a juventude do campo realmente necessita muito de políticas públicas para que a gente possa estar convivendo aqui no campo, né? Eu sou de uma área de semiárido, né? Sou do Nordeste, e aí a gente também sempre almeja isso, né? A gente tem as escolas famílias agrícolas que trazem essa educação contextualizada para a juventude, que fazem com que a gente tenha uma visibilidade melhor da nossa terra, da nossa história. Então, realmente, assim, a gente tem muito contexto que faz com que a gente sinta orgulho de ser do campo, que a gente sinta orgulho de viver no campo, né? Inclusive, eu queria pedir a sua permissão para mim recitar um cordel de minha autoria que fala um pouco sobre essa questão da convivência da juventude no campo, né? O porquê que a juventude do campo migra tanto para outros lugares, para cidades grandes, né? Aí a gente coloca nesse contexto que o problema realmente é a falta de política pública, né? O problema é a falta de educação. E ele diz o seguinte nesse cordel: mais um jovem ao sul. Eu hoje me pergunto o que leva as pessoas a voarem, o que leva o jovem a partir, a ir longe a migrarem, o que leva o jovem do Nordeste a correr para o Sul e para o Oeste e a sua terra deixarem. Dizem que é falta de oportunidade, de dinheiro a solução, falta de emprego na terra, de desenvolvimento no sertão. Dizem que aqui não tem saída e que para melhorar de vida é na cidade grande a evolução. Mas o principal real motivo não é só dinheiro e nem é serviço, não é desenvolvimento econômico, não é aquilo e não é isso. O motivo é aquilo que pouco se tem, o motivo é aquilo que nos convém e esse motivo está omisso. Sabe qual é o mesmo problema do jovem sair do sertão e se deslocar lá para o sul, deixando os pais, a terra e o chão? O problema é a dignidade. Dessa nossa sociedade, o problema é a educação. É por causa da educação que o jovem tem medo da guerra, é por falta de educação que a sua história é no sertão e a sua identidade em terra. É por falta de educação, de uma boa educação, que os jovens... É por falta de uma boa educação que muitos jovens não lutam e se deixam conduzir por diferentes granfinas condutas. É a educação que faz falta, que deixa a fraqueza em alta e a mente pensante enxuta. Uma educação contextualizada, sem fugir da realidade, para a juventude camponesa, referente à comunidade. A educação que a gente quer é do jeito que a gente é, que não mate nossa identidade. Então, realmente, é uma educação que a gente precisa, né? Educação que a gente quer do jeito que a gente é, né? Voltada realmente para a nossa realidade, né? Que não nos afaste da nossa terra, das nossas raízes, mas que ensine a gente a estar convivendo aqui no nosso campo, no nosso sertão, onde a gente nasceu, onde a gente está crescendo e onde a gente tem toda a possibilidade de viver bem aqui, né? A questão é a falta de políticas públicas, né? Como diz numa música de Roberto Malvese, que aqui o problema não é a seca, e sim a cerca, né? Porque aqui no semiárido não falta água, mas falta justiça, né? Então, realmente é isso. A nossa juventude está ativa, a nossa juventude está à frente dessas caminhadas para que a gente possa realmente ser protagonista. Nós vamos sair para um rápido intervalo e voltamos em seguida para trazer uma das faces mais terríveis da vida no campo, que é a face da violência. Até já!
Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembrou o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. A questão que estamos aprofundando hoje é a vida dos camponeses no Brasil, ou seja, a vida dos trabalhadores da terra. Uma das maiores feridas desse mundo atual, no que se refere à vida dos camponeses, é a violência. E é sobre isso que vamos tratar, não é, Raul? Sim, infelizmente a violência contra os trabalhadores do campo é uma das marcas mais conhecidas da situação agrária no Brasil. Vamos começar com os dados mais importantes. O Centro de Documentação da Comissão Pastoral da Terra documentou e sistematizou 1.576 ocorrências de conflitos por terra em 2020 no Brasil, o maior número registrado desde 1985, quando o relatório começou a ser publicado. Dos conflitos no campo no ano passado, mais de 62% ocorreram na Amazônia Legal. E do total desse resultado, o estado do Pará responde por 25% dos conflitos por terra registrados em 2020 na região. Mesmo em ano de pandemia, houve um aumento de violência contra os grupos e comunidades. Em 2020, foram registrados no estado do Pará 5.818 famílias vítimas de grilagem, um aumento de 175% em relação a 2019, quando foram registrados 1.896 casos. No ano de 2020, foram registrados 18 assassinatos em conflitos no campo no Brasil, número menor do que no ano anterior, quando 32 assassinatos foram registrados. Foram 35 as tentativas de assassinatos registradas, sendo que 46% delas na Amazônia Legal. Boa parte das demais violências também concentra-se na Amazônia Legal. 9 pessoas torturadas, 69 pessoas presas e 54 pessoas agredidas. Ô Nilson, qual que é a relação que existe entre um ano de pandemia como este que estamos vivendo e a violência no campo? Bem, o Brasil ele tem um histórico de violência no campo. A Comissão Pastoral da Terra ela registra dados sobre violência no campo, né, que afetam os povos, comunidades tradicionais, assentados, acampados, né? Povos indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos. E de 1985 para cá, né, quando a gente começou a sistematizar melhor essas informações sobre a violência no campo, a gente descobriu que 2020 foi um número recorde de violência, né? Nós tivemos aí em torno de 2.054 ocorrências de conflitos no campo, envolvendo 18 assassinatos, né? Dos quais
a maioria foram na região amazônica, envolvendo aí em torno de 914 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas estavam envolvidas em situação de conflito no campo. E por que estavam? Porque estavam defendendo seus territórios, defendendo seus direitos de permanecerem em seus territórios, defendendo, inclusive, também, que é importante, os direitos da natureza, estavam atuando contra desmatamento, queimadas, invasões de grileiros, de milícias, enfim. Então, foi um ano que bateu, assim, foi recorde, Foi o número maior que a gente pôde registrar, na série. E ano de pandemia, que poderia ter sido menos conflito, porque subentendia que deveria, por conta do isolamento social, por conta de todo esse contexto que já estava trágico demais para todo mundo, mas foi aí que as forças, diríamos assim, agressivas, aqueles que impõem violência sobre esses territórios, foi o momento que eles mais se sentiram livres para atuar. A impunidade também tem um papel importante no aumento da violência no campo no Brasil. Ronilson, baseado nos estudos da CPT, e de todos os conhecimentos que vocês vêm elaborando aí, na avaliação do senhor, os responsáveis pela violência no campo no Brasil são julgados e condenados pelos seus crimes? Então, de 1985 a 2020, são mais de 1.500 casos envolvendo mais de 2.000 assassinatos no campo. Desses casos, nós temos aí em torno de 8, 9% que foi julgado. Então, é um número muito baixo, ou seja, a impunidade contra aqueles, a favor daqueles que cometem a violência, o crime contra esses povos, mas também contra o meio ambiente, contra a natureza, ela é muito grande. É inaceitável que o sistema de justiça do Brasil não consegue reconhecer esse déficit. Então, tem casos muito emblemáticos de assassinatos de lideranças, de camponeses, de indígenas, de quilombolas, que não foram solucionados. Os casos de 2020 e os casos que já aconteceram em 2021, por exemplo, não tem nada concluído, Então, é uma situação extremamente preocupante. E eu acho que é importante também a gente dizer que, além de ser a impunidade ser um prêmio, um incentivo àqueles que cometem esses tipos de crime, essa é a resposta que o Estado brasileiro tem dado à situação de violência. Então, no contexto de violência no campo, geralmente sempre tem aquele que manda e aquele que executa. Às vezes, consegue identificar quem executou e até atribui-se um julgamento e tal, mas, às vezes, muitas vezes fica de fora aqueles que mandam, ou então quando são penas leves. O quadro grave da violência não pode ofuscar algum sinal de esperança que existe para os camponeses no país. O deputado Padre João, de Minas Gerais, consegue perceber um caminho. Deputado Padre João Siqueira, há alguma esperança para os camponeses no Brasil de hoje? E se sim, que esperança pode ser essa? A esperança, a gente sempre tem que alimentar a esperança. A esperança do verbo esperançar. Ou seja, essa esperança que a gente está indo, a gente está a caminho. A gente não está de braços cruzados. O desafio é enorme para quem está no campo,
nas águas e nas florestas, ou seja, o agricultor, o pescador, os extrativistas, um grande desafio que tem. Mas a esperança, ela está na organização, ela está na resistência, porque hoje a agricultura familiar ela tem sido ameaçada por outras atividades econômicas que têm se tornado prioridade de governo, como a mineração. Então, muitas áreas indígenas, quilombolas, agricultores familiares estão ameaçados pela mineração, mas tem a organização e luta e resistência, por isso tem esperança, ou seja, não entregaram. É ameaçado também pela produção de commodities. Há uma estratégia de governo da produção no campo para exportação, devido à alta do dólar. Então, é prioridade para o governo a exportação. E, na verdade, então, fica a desejar o abastecimento interno e o custo dos alimentos cada vez mais alto para quem está na cidade, também atingido por essa estratégia de tentar elevar o PIB através do agronegócio, que é uma grande ameaça à agricultura familiar, mas também existe união, existe organização, existe parceria de resistência, desde a conservação de sementes, mas da forma de produzir, de agregar valor e, sobretudo, de comercializar nas feiras, uma comercialização direta. Então, por isso que tem esperança. Onde tem organização e luta, a gente alimenta essa esperança. A pandemia da Covid-19 trouxe uma complicação a mais para a já difícil luta dos camponeses no Brasil. É lamentável que no próprio campo o índice, o percentual de famílias com fome e na miséria, ele é alto. Por quê? Por causa da água. Não estão tendo acesso à água, não tem como produzir sem água. A extinção do Ministério de Desenvolvimento Agrário, que era um aparato de políticas e programas bancada por esse ministério, que ia ao encontro das pessoas para garantir condições de produzir, ter assistência técnica, condições de agregar valor ao que se produz, e, inclusive, numa parceria com o Ministério da Fome, hoje o Ministério do Desenvolvimento, né, ao combate à fome, hoje é o Ministério da Cidadania, numa parceria com esses ministérios, incluindo também da Educação, viabilizava a comercialização direta, garantindo renda, né, para os jovens, para as mulheres, para os povos e comunidades tradicionais. Esse esvaziou o orçamento do PAA. Nós chegamos a ter mais de 600 milhões nesse orçamento e hoje tem menos de 50 milhões para atender o Brasil inteiro. Então, infelizmente, o Ministério da Pesca dava um apoio também aos pescadores. Foi extinto, então, um conjunto de políticas e programas. E as políticas que não foram extintas, não tem orçamento. Os camponeses no Brasil apontam para uma direção que mostra que a maior política de combate à fome no Brasil é a reforma agrária. E é preciso fortalecer esta luta. É preciso acontecer a transformação social, porque sem isso não avançaremos, né? Principalmente no que se refere ao campo brasileiro. Por quê? Porque hoje nós temos dois projetos, né? Que é o projeto do agronegócio, que a gente chama que é um projeto de morte, e o projeto da agricultura camponesa, que é um projeto de vida. Então, esses dois projetos, eles divergem. E para que ele avance, a gente precisa ter avanço também na reforma agrária, a gente precisa melhorar as condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras para que possam ter acesso aos meios de produção e, assim, a gente ter uma vida mais digna. Então, hoje, a gente olha o cenário que a gente tem no Brasil, percebemos que o que a gente está tendo hoje é fome, né? O Brasil, de novo, no mapa da fome, o aumento desenfreado do desemprego, né? E isso se refere ao avanço do agronegócio, né? O não avanço das políticas públicas no nosso país, principalmente para o campo, né? E eu estou falando com esse olhar, né, do campo brasileiro.
E diante disso, nós temos uma proposta, que é a proposta da vida, né? Que é a proposta da agricultura camponesa, que é a proposta de produzir alimento saudável para que todos e todas possam ter melhores condições de vida e, assim, alimentar a sociedade. A pandemia também mostrou exemplos de produção ampla e saudável por parte dos pequenos e principalmente dos assentamentos da reforma agrária. Ninguém viu, como diz o coordenador do MST, né, carros das grandes empresas do agronegócio distribuindo alimentos. O que a gente viu nessa pandemia são os movimentos camponeses, né, distribuindo alimento saudável, principalmente em áreas periféricas, né? E nós aqui da Zona da Mata Mineira, né, o MST, junto com Periferia Viva, e outras organizações, né, tem organizado, né, a entrega de alimentos saudáveis em comunidades periféricas, né, para quem está precisando nesse momento, fazendo um ato de solidariedade, entendendo que a gente não dá o que sobra, mas partilha o que temos. Então, nesse sentido, é muito importante para que toda a sociedade veja que os movimentos camponeses, não só o MST, dão conta sim de produzir alimento livre de veneno, né? Mas que precisamos também ter esse apoio no sentido de ter as condições, que é direito, né, para produzir. Ninguém consegue produzir se ele não tem as condições básicas para produzir, né? Implementos. Mesmo que a gente pense na produção de alimento saudável, a gente tem que pensar que não temos que ser escravos no sentido de se matar para poder produzir. Então, hoje, com a tecnologia avançada, nós não somos contra a tecnologia, né? O que a gente é contra os venenos. A gente precisa ir trabalhando para que a gente se livre, quiçá um dia, totalmente dos venenos, né? Porque não produzem a vida, né? O movimento eclesial que trabalha uma economia de Francisco e Clara sonha um outro mundo para todos e para a vida no campo. Também se vislumbram os reflexos de uma transformação. Eduardo, qual a ideia de fraternidade econômica que pode sonhar os camponeses do Brasil? E, de fato, a ideia de fraternidade ela está presente em toda a nossa discussão de uma nova economia. A fraternidade ela tem que ser um motor da construção. Ela não é um ideal a se chegar. Ou seja, fazer as lógicas de construção de fraternidade é inverter a lógica econômica atual. A lógica econômica atual é marcada pelo lucro e pela competição. E a gente poderia somar aí a acumulação e o consumismo. O Papa Francisco, na Economia de Francisco e Clara, nos aponta um ideal de ter uma vida menos consumista, menos acumuladora, mais fraterna, mais cooperativa. Essa forma, ela precisa estabelecer também as relações do campo. Nós estamos falando, o Brasil ele é um gigante da produção dentro do campo. Isso pode haver uma maior distribuição no campo. Nós estamos falando de reforma agrária? Também. Nós estamos falando também de outras formas de estabelecer uma relação equitativa com o campo. E reconhecer que o campo e a mãe terra como um todo, o sistema vivo do planeta, nessa dimensão da ecologia integral, o Papa Francisco nos aponta que é uma relação com o sistema vivo, um sujeito de direito. Então nós temos que reconhecer que não dá para explorar até exaurir os bens da terra. Nós temos um limite ambiental, humano, ecológico. E aí nós temos de estabelecer outra relação que não a da produção em excesso. O Brasil é campeão de produção, né? Produção de carne, produção de outros alimentos. Nós precisamos repensar também essa lógica de redistribuição, né? Uma lógica de produção tem que ser repensada, mas também a lógica de redistribuição, porque esse alimento concentrado na produção não é bem distribuído entre os brasileiros. Nós temos um grande fator de brasileiros que passam fome hoje no Brasil, mas nós somos campeões na produção de alimentos. Então há uma inversão errada. Quem determina as lógicas econômicas dentro do campo não são nem os camponeses, nem a mãe terra, e sim os mercados, os interesses econômicos. E isso tem que ser invertido
por uma outra lógica econômica a partir da fraternidade. Então, quando nós falamos com camponeses, camponesas, com o povo que luta por uma produção mais equitativa dos alimentos, nós estamos falando da inversão e de que cada vez mais precisa ser mais evidenciado na nossa discussão de sociedade que nós precisamos de um sistema de partilha e de cooperação. E essas lógicas de sistema de partilha e de cooperação colocam para nós um novo cenário, um cenário econômico baseado numa outra lógica que não essa de exploração, de extrativismo. Uma resposta para a desigualdade, a pressão e violência no campo está na transformação inteira da sociedade com relações mais justas e fraternas. O Brasil é imenso, há 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que correspondem a 850 milhões de hectares. Segundo o censo, 353 milhões de hectares estabelecem o que se conhece como os meios agrícolas. E nesses, 225 milhões de hectares constituem solo agricultável. Portanto, disponível para atividades produtivas, tanto pela qualidade do solo como pela disponibilidade da água. O que choca é que, somando a agricultura permanente e temporária, o uso produtivo no sentido pleno ocupa apenas 63 milhões de hectares, ou seja, nós temos terras improdutivas, né, que não têm, né, um espaço parado, subutilizado. E essa área representa 5 vezes o território, por exemplo, da Itália, segundo estudos desse censo. Então, precisamos desmatar a Amazônia? Não. Grande parte dessa terra parada ou subutilizada é ocupada pela pecuária extensiva. Então, o limite entre a terra produtiva e improdutiva gerou um amplo debate devido à pressão secular pela reforma agrária no país, né? Usar imensas regiões com quase 1 hectare por cabeça de gado gera, sem dúvida, fortunas para os conglomerados econômicos, de carne, por exemplo. Mas para quem conhece formas modernas de criação do gado, semi-confinado, com as unidades de pecuárias plantado forragem, apresenta uma outra, né? Mostra que há um desperdício evidente na produção do Brasil, né? E isso vem pela sede, a ganância de produção econômica desses setores, né? Então, esse é um primeiro fator. Eu acho que nós temos uma dimensão de distribuição de riqueza a ser discutida nesse lugar, né? O Papa Francisco, falando aos camponeses durante sua viagem à Bolívia em julho de 2015, disse: "Vi vocês trabalharem incansavelmente pela terra e a agricultura camponesa, pelos vossos territórios e comunidades, pela dignificação da economia popular e em muitas atividades comunitárias que tendem à reafirmação de algo tão elementar e inegavelmente necessário, como o direito aos 3 T's: terra, teto e trabalho." O trabalho de apoio na luta de todos os camponeses no país faz parte das prioridades apostólicas dos missionários redentoristas no Brasil e em toda a América Latina e Caribe. Conforme mostramos no programa de hoje, é que o Brasil não teve e não tem uma efetiva política de reforma agrária e nem de valorização do homem do campo. Nossos camponeses e os sem terras, como aprendemos a nos referir por causa do grande movimento social, estão, governo após governo, deixados de lado. Isso não é de graça. Há uma razão para que todas as coisas estejam assim e permaneçam assim. Há um modelo de desenvolvimento econômico em curso que determina sem piedade o que o proprietário da terra faz dela o que quiser e que os trabalhadores não têm direito de um pedaço de chão para sobreviver e tratar suas famílias. Nós vimos no decorrer do programa de hoje que a questão dos camponeses no Brasil, apesar de complexa, é bem definida como resultado de um modelo econômico que privilegia a monocultura para a exportação e despreza a grande maioria de pequenos proprietários, que são, na verdade, os grandes responsáveis
pelo alimento que chega à mesa dos brasileiros. É um modelo equivocado que produz políticas de apoio a grandes empreendimentos rurais e deixa a grande massa de trabalhadores do campo sem lugar e sem horizonte de futuro. Esse modelo esquece uma verdade que foi corajosamente proclamada por João Paulo II na encíclica Laborem Exercens, publicada em 1987, de que toda propriedade privada tem uma finalidade social e deve servir ao bem comum da sociedade. A Igreja nunca se desocupou dessa tarefa de pensar e sugerir soluções para um problema social tão grave na América Latina inteira, e especialmente no Brasil. Como tivemos a oportunidade de ouvir no programa de hoje, a coordenação nacional da Comissão Pastoral da Terra, CPT, tem uma palavra sempre clara e firme em favor dos trabalhadores rurais, camponeses e camponesas. A Igreja entra nessa luta dos camponeses na companhia de muitos parceiros brasileiros e latino-americanos para proclamar que quem vive e trabalha na terra tem que ser tratados com respeito. Essa não é uma luta de partidos políticos, mesmo que esses também tenham obrigação de apoiar. Essa é uma luta de todos que têm o senso de humanidade e de respeito para com todo cidadão desse país. A defesa dos direitos dos mais pobres e abandonados é uma luta da Igreja por fidelidade ao Evangelho e não para servir a nenhuma ideologia política. Nosso olhar tem que ser aquele de Jesus, nosso Senhor, que olhou para os pequenos e pobres e deles tomou uma defesa corajosa. Nós, os missionários redentoristas que atuamos na América Latina e no Caribe, não tivemos nenhuma dúvida em escolher o apoio e o serviço à mulher e ao homem do campo e às suas famílias como uma de nossas principais prioridades missionárias. Somente com justiça econômica no combate à desigualdade e à concentração de terra e uma eficaz aplicação da justiça civil diante dos crimes cometidos, os camponeses poderão ter um futuro de paz no Brasil.